da característica do obreiro, de como deve ser o obreiro, de como deve ser a pessoa que se dispõe a pregar, que se dispõe a ser um ministro de Cristo. Está conseguindo entender? Diz amém. Amém. Então eu vou inverter a posição das coisas. Primeiro nós vamos ter uma aula prática, e depois nós vamos ter uma aula teórica. Amém? Amém. E aí o Espírito Santo vai falar no nosso coração, o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração, e nós vamos entender qual é a vontade dele, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, amém? Agradável e perfeita. É uma progressão. Você vê em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas em 6 dias, tudo que ele cria, ele diz assim, ó, e viu Deus que era, vamos parecer que tem 1000 pessoas aqui, e viu Deus que era bom. Mas quando ele cria o homem, viu Deus que era muito bom. Está vendo a progressão? Deus cria em 6 dias e tudo que ele criou era bom, mas Deus não queria ficar só no nível do bom. Ele cria o homem e agora ele entende que o homem é muito bom. De repente ele coloca esse homem dentro de um lugar chamado eternidade, que é o sábado que ele cria, que era um dia eterno, que não tinha nem começo e nem fim. E ele abençoa o sábado, santifica o sábado e coloca esse homem para viver agora eternamente. Então toda a sua criação foi bom. Criar o homem foi muito bom, agradável. Mas agora viver eternamente com esse homem é a vontade perfeita de Deus. Está vendo que tem uma escala? É boa, agradável e perfeito. Por isso é que nós temos que pensar na nossa vida em qual nível que nós estamos. Porque tem gente que está no nível do bom. Talvez sua vida está nesse nível. Você fala assim, minha vida está boa, mas ela pode ficar agradável. Amém? Amém. E ela pode ficar perfeita. Quero deixar só um versículo, abre em Isaías. Olha só o que diz Isaías no capítulo 53. Isaías 53. Quem achou pode ler o versículo 11. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Minha versão diz que ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ele ficará satisfeito. Assim deve ser nossa vida. Nós temos que ver os frutos do nosso trabalho. Nós temos que enxergar os frutos daquilo que nós estamos fazendo. E aí, quando nós enxergamos os frutos, é que começa a haver satisfação na nossa vida. Você monta uma empresa, de repente você começa a colher daquela empresa. É aí que vem a sua satisfação. Você casa, de repente você começa a colher as alegrias do casamento. E de repente você consegue enxergar a satisfação. Nossa vida ministerial é assim. Porque esse capítulo 53 está falando sobre a profecia de Isaías, chamado profeta messiânico. Está dizendo que o fruto do trabalho de Cristo, ele verá e ele ficará satisfeito. Quem é o fruto do trabalho de Cristo? Quem é o fruto dele? Somos nós. Quando ele olhar para as nossas vidas, ele tem que se alegrar em nós. Ele tem que sentir alegria, tem que sentir prazer em nós, porque nós somos o fruto do trabalho. Porque ele morreu a fim de que fôssemos salvos pela morte dele. Amém? Então, quando ele vê a obra que ele realizou, ele quer ficar satisfeito, ele quer se alegrar com o fruto do trabalho dele. E assim é a nossa vida. Nós estamos aqui estudando porque a gente crê que nós podemos dar frutos para o reino, porque nós cremos que nós podemos frutificar, florescer, e daí então nós queremos que Deus fique satisfeito ao olhar para a nossa vida, que Ele se alegre. Só tem uma forma de chamar a atenção das multidões. Pergunta como? Assim? Está difícil responder. Só tem uma forma de atrair as pessoas. Quando elas verem em nós que nós somos frutos de Cristo. Quando elas enxergarem que nós somos fruto do trabalho dele. Que nós somos produto daquilo que Deus gerou.
que nós somos fruto da obra que Ele fez. Só tem uma forma de atrair as pessoas. E aí, quando nós passamos a ser um fruto, a vontade de Deus começa a ficar agradável. E quando as pessoas começam a colher esses frutos na nossa vida, a vontade de Deus fica perfeita. Quem consegue me entender que tem níveis de satisfação? Amém? Então só tem um tipo de discípulo que Deus não se alegra com ele: aquele que não dá fruto, aquele que não é um fruto, a paz, aquele que não produz frutos. Só tem um nível. Então nós precisamos produzir frutos, amém? Nós precisamos influenciar, nós precisamos gerar. Abre sua Bíblia em João, capítulo 12. Evangelho de João, no capítulo 12. Eu estou só preparando seu coração para a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Que Deus falou comigo coisas tremendas. Amém? Revelações que foram de forma linda na minha vida e que eu quero compartilhar com vocês. Só estou preparando a terra. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para levar a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Olha, muita gente de judeus soube que ele estava ali. Ele quem? Jesus. E foram, não só por causa de Jesus, mas foram também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Consegue entender esse texto? Está falando que Jesus está na casa de Lázaro e que tinha uma multidão que foi ali, mas não foi para ver Jesus, foi para ver Lázaro. Eu estou falando fruto do trabalho dele. Olha o texto comigo. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali e não foram por causa de Jesus, mas também foram ver a Lázaro. E eles chegam lá e imagina a cena: Jesus, que bom que o senhor está aqui. Boa noite, Jesus, tudo bem? Dá licença que nós viemos aqui para ver Lázaro. Porque as pessoas só querem ver, só querem ouvir aqueles que eles sabem que Cristo ressuscitou. Você ainda não conseguiu pegar. Todo aquele que está morto, ninguém quer parar para ver ele. Todo aquele que está morto, ninguém quer parar para ouvir ele. Mas quando tem alguém que Jesus ressuscitou, que fez uma obra, que tirou das trevas e levou para a luz, de repente chega alguém e diz assim: Jesus, dá uma licença aqui, nós queremos ver o fruto do teu trabalho, nós queremos ver Lázaro, nós viemos aqui para ver Lázaro, porque nós sabemos que tem alguém aí que o Senhor ressuscitou, que o Senhor deu vida, e nós queremos ver. Sabe qual é a diferença entre Jesus e muitos dos nossos irmãos? É que Jesus se alegra. Ele fala: pode vir ver Lázaro. E quando as pessoas chegam e vão ver Lázaro e dizem: é verdade, você ressuscitou, você agora é outra pessoa, você agora é transformado, e eu posso ver que você realmente converteu, eu posso ver que você realmente é uma outra pessoa, que antes você estava morto, mas que agora você vive. Aí Lázaro diz assim: olha, foi ele quem me ressuscitou. Tudo que eu sou, o fruto que hoje eu sou, é para a glória dele, porque foi ele quem me ressuscitou. E Jesus se alegra, diferente de muitos de nossos irmãos, que quando vê que as pessoas vão até você, ele se entristece. Infelizmente. Consegue ver Jesus olhando para Lázaro e dizendo: olha, eu vi o fruto do meu trabalho e eu posso me alegrar nele, porque esse antes estava morto, mas agora ele ressuscitou, ele reviveu. Se olharmos para as nossas vidas, muitos de nós vamos identificar com essa palavra, que a gente sabe que quando pessoas olham para nós, eles dizem: olha, um dia eu te vi morto, um dia eu te vi e parecia que você não tinha brilho, você não tinha vida, que você não tinha paz, que você não tinha alegria, mas agora eu consigo perceber que você está vivo. Quem pode dizer um amém? Amém. Amém? São níveis. Nós vamos deixar as perguntas hoje só lá para o final. São níveis. Então existem níveis de relacionamento com Deus, existem níveis de produtividade com Deus, existem níveis de pessoas que fazem a obra. Tem gente que está no bom, diga comigo, bom. Tem gente que já está no agradável.
E a vontade de Deus é que chegamos perfeito. Então a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E por que nós estudamos a palavra do Senhor? Porque nós queremos crescer na revelação. Porque nós queremos sair do bom. Todo aquele que está na média, ele corre o risco de viver, sabe como? Na mediocridade. Ele vive na média. Todo aquele que vive na média, ele é alguém mais ou menos. Você já viu alguém mais ou menos? Ele é um pedreiro mais ou menos bom. Ele é um pintor até mais ou menos bom. Ele é na média. Você já viu alguém assim? E aí você iria até um consultório que você soubesse que um médico é mais ou menos bom? Que ele é medíocre, ele vive na média? Assim são as pessoas. Elas querem encontrar alguém que está num nível maior. Amém? Amém. Então eu quero que você abra Neemias, capítulo 8. Neemias, no capítulo 8. Eu só estava na introdução, preparando seu coração para essa palavra, para que possamos descobrir por que devemos estudar, por que devemos aprender, por que devemos crescer no conhecimento. Em Mateus, os discípulos perguntaram ao Senhor: por que o Senhor fala em parábolas? E ele diz: não, porque a vós eu revelo os segredos do reino, mas a eles nisso não lhe é dado. Ou seja, eles ouvindo não me ouvem, eles vendo não me percebem. Então não é para todos os segredos, mas a Bíblia está toda assim em código. Quando você tem intimidade com alguém, você decifra os códigos. Você lembra quando você era muito criança, você tinha intimidade muito assim com seu pai e sua mãe? Aí quando ela percebia que você estava com medo demais, ela olhava para você, você já entendia o código. Não era? Você levantava a mão para pegar mais um biscoito, ela olhava assim, você já sabia, é o código. Não é? Chegou o vizinho, bastava olhar, é o código. E a gente tem hora que é assim com a esposa, né? A esposa olha de uma forma para a gente já entende o código. Com um olhar ela já fala tudo. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Nós vamos aqui aprender juntos nesse texto, que tem revelações tremendas aqui. Capítulo 8, verso 1 diz assim, ó. Vou pedir alguém para ler. Lê um aí, por favor. Chegaram o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Irmãos, só nesse versículo aqui dava para falar mais de uma hora. Chegando o 7º mês, eles estavam num tempo de festa. Estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Todo o povo estava junto num só propósito: ouvir a palavra do Senhor. Todo o povo se ajuntou na praça. Então não importa o lugar onde o povo está, quando tem um homem de Deus que tem a palavra, ali vira um altar do Senhor. Todo o povo se ajuntou na praça. Diante de onde? Da porta das águas. Diga comigo: porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a todo Israel. O livro é de quem? O livro que nós estamos lendo? O livro é de Neemias. O livro é de Neemias. Amém? Neemias, sacerdote. Neemias, um escriba. Quando o povo se ajuntou, quando o povo está reunido, esperando o momento da palavra, é o povo que pediu: traz Esdras. Neemias estava ali, mas o povo disse: olha, queremos ouvir Esdras. Sabe por quê? Eles sabiam que Esdras tinha uma palavra de Deus para dar para eles. O povo quer ouvir aqueles que eles reconhecem que tem uma palavra de Deus. O líder era Neemias, mas o amado era Esdras. Porque em muitos lugares é assim: tem um líder e tem um amado. O desejo de Deus é que o líder seja amado. Nós conseguimos entender?
Só que aqui, Neemias estava coordenando tudo. E eles pediram: olha, nós queremos ouvir Esdras. Pede Esdras para abrir o livro. Pede Esdras para trazer uma palavra. Porque eles sabiam, Esdras tem uma palavra para nos dar. O povo sabe com quem que está a palavra. Consegue entender? Tem gente que chega no culto e ele sabe com quem está a palavra. E dependendo de quem fala a palavra, o povo se realmente estranha. Porque eles olham assim e dizem: olha, esse aí não tem a palavra. Irmãos, o problema não está no povo. O problema está em mim se eu não tiver a palavra. Quem consegue entender? O povo quer olhar para você e quer ver e perceber e dizer assim: olha, esse tem a palavra. Na oportunidade, pede Bruno para falar, porque eu sei que Bruno tem a palavra. Está conseguindo entender? Na oportunidade, pede Renato, eu sei que ele tem uma palavra. O povo sabe com quem está a palavra. Amém, Jesus? Então o povo está dizendo aqui, ó: disse a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Eles sabiam que o levita que estava ali, sabia que sacerdotes estavam ali, mas eles pediam: olha, Esdras tem o livro da lei. Sabe por quê? Esdras andava o tempo inteiro com o livro debaixo do braço. O povo sabe quem busca a palavra e quem não busca. Nós queremos ouvir quem? Esdras. Lê o versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Assim, de homens como de mulheres e de todos os sábios para ouvir, no primeiro dia do 7º mês. E Esdras trouxe a lei perante toda a congregação, tanto homens como mulheres. A mensagem de Esdras não tinha acepção de pessoa. Falava tanto com os homens como as mulheres. A mensagem de Esdras não excluía ninguém. Falava tanto com o rico como com o pobre. Está conseguindo entender? Diz amém. A palavra de Esdras atingiu o coração de todos, tanto de homens como mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do mês. Olha o versículo 3. E ele leu no livro, diante da praça, que está diante da porta das águas. Diante onde? Da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estava atento ao livro da lei. Sabe o que a Bíblia quer dizer? O povo estava ali da alva até o meio-dia, 6 da manhã até o meio-dia, 6 horas de pregação. Ninguém foi embora. E a minha Bíblia é tão forte que ela fala que tinha Pode ler. A minha ela fala, em vez dos povos que entendem, que você falou aí, os sábios. Que tinha? Sábios. As pessoas que conheciam os sábios, os que podiam entender, os doutores. Olha só a mensagem dele: atingiu os homens simples. Amém? Amém. Atingiu as mulheres simples. E atingiu também os sábios, os que podiam entender, os doutores. Deixa eu te fazer uma pergunta boba. Você tem um lote de 500 metros. Lote bom, amém? Amém. Você tem dinheiro para construir nesse lote. Amém. Você vai dar esse lote e todo o dinheiro na mão de um engenheiro que nunca assinou a escritura? Sim ou não? Você vai no dentista, que ele inaugurou o consultório hoje, mas ele nunca fez um canal na boca de ninguém? Então eu te pergunto, um sábio iria ouvir alguém que não tem uma boa palavra? De maneira alguma. Então, se esses sábios estavam ali ouvindo Esdras, é porque eles sabiam: Esdras tem uma palavra. Os sábios ficaram ali ouvindo Esdras de 6 até o meio-dia. Eles sabiam: olha, Esdras tem uma palavra. Esdras tem uma palavra. Ele está cheio de Deus. A palavra de Deus está nos lábios dele. Nós vamos ouvir este homem. As pessoas querem ouvir quem tem uma palavra. De 6 até o meio-dia, sem ninguém ir embora. E aí eu te pergunto: será se alguém aguentava te ouvir de 6 até o meio-dia? Será se alguém aguentaria te ouvir de 6 da manhã até o meio-dia? Esse povo ficou aqui o tempo inteiro. Olha o verso 4. Alguém lê, por favor.
E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita. Segura aí. Esdras estava sobre um púlpito. É a primeira vez que aparece na Bíblia essa palavra púlpito, que hoje nós chamamos isso aqui, ó, está atrás do quadro, púlpito. É a primeira vez. E o engraçado é que o detalhe é que o púlpito de Esdras era de quê? De inox? Porque inox é um negócio muito bom, você não precisa pintar, você não precisa polir, você não precisa cuidar, você não precisa fazer nada. Inox não acaba. Mas madeira precisa de quê? De cuidado, de trato. Se você não polir, se você não encerar, se você não cuidar, a madeira vai ficando feia, desgastada. Consegue me entender? Então, o nosso púlpito, o lugar que nós temos o relacionamento com Deus, precisa de cuidado. Porque tem gente que o púlpito dele já tem até cupim. Consegue me entender? Porque ele já não cuida mais do lugar do seu relacionamento com Deus. O púlpito dele já tem traça. O púlpito dele já está corroído, corrompido. O púlpito está precisando assim de passar uma lixa, de invernizar, de renovar o púlpito, porque o púlpito dele está abandonado. Se você abandonar o púlpito de madeira, ele se corrói. Então o púlpito, irmãos, ele é de madeira. Tudo na nossa vida que Deus nos deu é frágil. Repare para você ver. Ele te deu um corpo que é de barro. Amém? A Bíblia diz que a nossa esposa é como um vaso mais frágil. Ele nos dá um corpo de barro, uma esposa frágil, um púlpito de madeira. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua saúde. Porque se você não cuidar, se você não se alimenta bem, se você não faz um exercício, certamente daqui a pouco vai ter doença. Sim ou não? O que nós chamamos de vida sedentária. Se a gente não cuida da mulher que é esse vaso mais frágil, daqui a pouco vai ter problema. Amém? Precisa nem entrar nos detalhes, né? Do Ricardão. Mas daqui a pouco vai ter problema. E se não cuidar do púlpito, daqui a pouco a vida espiritual também vai ter problema. Deus nos dá coisas frágeis para mostrar que nós precisamos sempre depender dele e do cuidado dele. Nós precisamos do cuidado. Então, cuidar do púlpito é tirar um momento com Deus. Tem gente que vai para pregar uma mensagem sem se preparar. Aí você vê aquela pessoa que chega lá e fala assim: irmãos, vocês me perdoam, eu não tive tempo para preparar, não sei nem o que vai sair daqui. Aí ele pratica cartomancia, né? Ou melhor, bibliomancia. Deus me revela. E morreu Moisés aos 120 anos. O que eu vou pregar, irmãos? Vou pregar que Moisés morreu com 120 anos. Porque ele não se preparou. Ele não cuidou do púlpito. E nós temos que cuidar, cada um na sua área, cada um naquilo que foi chamado, na sua vocação. Mas você sabe qual que é o seu púlpito, qual o lugar de relacionamento com Deus. Tem gente que lá, a estantezinha, né? Os livros já se empoeiraram. Tanto tempo que não tira um livro para ler. Os DVDs já está tudo arranhado. Tanto tempo que não tira um momento para assistir uma mensagem, para ouvir um louvor. Tem gente que já não consegue mais fazer um esboço. Tanto tempo que deixou o seu púlpito abandonado. Mas Esdras sabia que o púlpito dele era de madeira. E onde que estava o púlpito dele? Próximo da porta. Versículo 3, ó. E ele leu no livro, diante da praça, que está diante da porta. Então o púlpito é de madeira. E você precisa ter uma porta que seja uma fonte na sua vida. Quem fez? Nós precisamos ter uma fonte. Sabe por quê? Ninguém quer ouvir uma pessoa seca, sem conteúdo, sem nada para oferecer. E tem gente que a mensagem dele é seca. Tem gente que o louvor dele é seco. O cântico dele é seco. Tudo que ele faz é seco. A oração dele é sem vida. A oração dele é sem brilho. E aí as pessoas ouvem e percebem: não tem porta de água. Essa pessoa não tem uma fonte. Sabe onde é que está essa porta de águas? Quer que eu conte para você? Você quer buscar essa fonte? Amém? Abre em Apocalipse. Apocalipse 22. Eu vou te mostrar onde que está essa fonte. Sua chave é o porta das águas. Mas esse aí não tem nada a ver, não.
Apocalipse mesmo? Apocalipse 22. Versículo 1. Vou deixar você ler ele. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus. Ó a fonte. Então me mostrou o rio da água. É uma água viva, é uma água que tem vida, que sai de onde? Trono de Deus. O povo quer ouvir quem tem a palavra, quem cuida do seu púlpito de madeira, mas a fonte dele é o trono de Deus. Glória a Deus. São essas pessoas que conseguem contagiar um culto, entendeu? Sabe aquela pessoa que entra e ela muda o culto? Você já viu isso acontecer? Que entra e pega no microfone, o culto muda. Tem palavra e está diante do trono, recebe da fonte a água da vida, e ele recebe e passa para a igreja. Esse é o grande segredo, é estar diante da porta das águas, é ter uma fonte. Agora lê o verso 4 por inteiro, que nós só lemos a metade. Neemias. Isso, Neemias capítulo 8, voltando para lá. O verso 4 diz assim, quantos você acha? Ó? E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizera para aquele fim, e ele estava em pé, junto a ele, a sua mão direita. Esdras estava como? O povo quer ouvir alguém que tem a palavra, que cuida do seu púlpito, do seu relacionamento, que ele está diante do trono, mas quer ouvir alguém que está de pé. Eu tenho me entristecido muito com o tempo que eu tenho visto pessoas fazendo apologia ao pecado, defendendo quem está mergulhado no pecado, e tentando levantar a qualquer custo o ministério daqueles que estão caídos. Consegue entender? Só que o povo não quer ouvir quem está caído, o povo quer ouvir quem está de pé. Glória a Deus. E eu não tenho culpa se o povo não acredita na palavra de quem caiu. O povo quer ouvir é quem está de pé. Eu não tenho culpa se o povo não é impactado pela palavra de um caído. O povo recebe, o povo é impactado por aqueles que estão de pé, por aqueles que têm uma palavra e estão de pé. Não tem como. E eu vejo pessoas a qualquer custo tomando as dores dos outros, sabe, defendendo e dizendo não, porque não pode jogar pedra. Não tenho culpa. O povo quer dar ouvido para quem está de pé, não para quem quer permanecer caído. Porque o justo pode até cair 7 vezes. 7 vezes o Senhor levantará. Mas tem gente que não quer se levantar. E esse aí, quem é o que quer ouvir? Ninguém. Então diz assim, ó. Ele estava em pé junto a ele, e à sua mão direita estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Mazéias, e à sua mão esquerda estava Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E eu fiquei me perguntando, por que esses nomes tinham que estar aqui? Mas quando a gente faz a conta, você vai ver que tem 7 de um lado e tem 6 do outro. Consegue já pegar? Glória a Deus. Tem a turma que torce contra. Na hora que ele subir no altar, não vai dar certo. Tem a turma dos 6 que fica pensando assim, ó, quando ele cantar, não vai fluir. Quando ele pegar no microfone, não vai sair nada. Tem a turma dos 6, infelizmente tem a turma do contra, mas tem a turma dos 7 que fica pensando, olha, Deus vai usar ele, Deus vai impactar, Deus vai fazer com que ele seja um canal para a igreja, ele vai abrir a boca para louvar e o louvor vai fluir, vai tomar a igreja. Tem gente torcendo, usa ele, Deus, enche ele, Espírito Santo. Tem a turma do contra, mas Deus também prepara a turma que está a favor. Tem a turma da esquerda, né? Mas tem a turma da direita que fala assim, vai dar certo, vai acontecer. Está conseguindo entender? Diz amém. Amém. Lê o 5, por favor. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Ó, Esdras louvou o Senhor
grande Deus. Não, eu estou lendo 6, né? É o 5. E abriu Esdras o livro perante a vista de todo, porque ele estava acima de todo. Ele estava como? Acima. O púlpito estava acima de todo o povo. Esdras estava acima de todo o povo. O povo podia estar na vontade boa. Quem consegue me entender? Esdras já estava procurando estar na vontade agradável. Esdras já estava procurando estar na vontade perfeita. Atos registra um culto que Paulo chega para fazer o culto e eles ficam perguntando onde vai ser o culto. Se vai ser no primeiro andar. Paulo fala: não, vou subir. Vai ser no segundo? Não, vai ser no terceiro, no cenáculo. Porque Paulo já tinha acostumado a viver em outro nível. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele mesmo falou assim: olha, eu conheço o homem, não sei se no corpo ou se fora dele, não sei se no espírito ou fora do espírito, foi arrebatado ao terceiro. Quem é acostumado a viver no terceiro céu não gosta de baixar o nível. Quem é acostumado a viver no bom, agradável e perfeito está lá no terceiro céu. Paulo falou assim: vou fazer o culto lá no cenáculo, no terceiro andar. Paulo estava acostumado a viver em outro nível. E diz aqui a Bíblia, ó, Esdras estava o quê? Acima de todo o povo. Faz assim comigo. Agora olha para esse irmão e fala assim, ó, olha o nível que você está. Olha o nível. Sabe por quê? O nível que nós estamos exige de nós. Em todos os aspectos, Charles. O nível que nós estamos. Então olha o nível que você está. E cada vez que você sobe de nível, mais cobrado você é. Porque ao que muito é dado, muito será cobrado. Então cada vez que você sobe o nível, aumenta a cobrança. Cada vez que você está no nível acima, aumenta. Porque agora você é visto por todos e você vai ser cobrado por todos. Uma coisa é quando você está aqui na igreja e vem para o culto. Sim ou não, Henrique? Outra coisa é o dia que você sabe que vai subir para cantar um louvor. Você sabe que está num nível maior. Não é que você está numa posição mais alta. Não é isso. É que você tem que oferecer alguma coisa para a igreja agora. Porque você está no nível. E uma coisa é quando eu venho para cultuar. Eu sou um membro, alguém que veio para cultuar. Outra coisa é quando eu venho para entregar para a igreja algo, para ser uma fonte para a igreja. Eu tenho que entender o nível que eu estou. E Esdras estava como? Acima de todo o povo. Irmãos, quem está acima de todo o povo não pode andar de qualquer jeito. Sabe por quê? Você é observado pelo povo. Sabe você quando vem de obreiro cooperar? Não pode estar de qualquer jeito. Olha o nível. Todos te observam. O povo te observa em tudo. Na sua fisionomia, na sua fisiologia. Porque todo mundo tem direito de ter a boca fedendo. Menos o obreiro. Porque ele está num nível maior. Ele vai precisar orar por alguém. E aí, dependendo da oração, o demônio sai só no bafo do aleluia. Na hora que ele fala, ai, aí a pessoa vai sair agora, não tem como ficar. Porque está no outro nível. E aí, não dá para falar nós vai, nós foi, os pão. Sabe por quê? Senão os sábios nunca vão nos ouvir. Então, se você quer atingir os homens simples, aí você pode falar nós foi, nós vai, nós vem, nós fumo. Né? Mas se quer atingir o coração do sábio, ele nunca vai parar para ouvir alguém que não tem nada para dar. Alguém esfarrapado. Alguém fisionomicamente e fisiologicamente com a imagem denegrida. Nós temos que saber que a gente está num outro nível. É um outro nível. E isso exige de nós uma separação maior. Sabe por quê? Se qualquer crente sair sem camisa na rua, é qualquer crente. Mas se o obreiro sair, ele é cobrado. O diácono sair, ele é cobrado. Por quê? Está no outro nível.
Então nós temos que entender essa palavra, ó. E Esdras estava acima de todo o povo. Ele entendeu, eu tenho que oferecer para o povo algo, porque eu estou em outro nível. Fala para você nunca mais esquecer, eu estou em outro nível. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Todo culto tem que ter louvor. Consegue observar? Esdras louvou o Senhor. Ele foi chamado para dar a palavra. Mas a palavra, olha só daqui que surge a liturgia. Antes da palavra, ele louvou o Senhor. Ele fez um momento de adoração. O grande Deus. E todo o povo respondeu o quê? Amém. Amém, amém. Sabe o que é isso? É quando você está oferecendo o povo e você vê a resposta no povo, na sua oração. É quando você dá a palavra para o povo e o povo responde, amém. Se fosse o nosso tempo, glória a Deus, aleluia. Você vê que o povo tem reação. Sabe por quê? O homem tinha palavra. O homem cuidava do culto dele, estava de pé, e agora o povo tem reação. E o povo diz amém, mas o povo não contentou. Olha aí o que diz. Além do amém, o que o povo fez? Levantando as mãos, inclinaram-se, adoraram ao Senhor. Está faltando esses cultos no nosso dia, que o povo fala amém, glória a Deus, aleluia, se rende ao Senhor levantando as mãos, inclina a sua cabeça e se lança com o rosto em terra. Não precisou ninguém mandar, que hoje a gente tem que mandar. Levanta a sua mão, dá um glória, a gente tem que mandar hoje, né? Faz alguma coisa, dá um sinal que você está vivo, abre essa boca de pinguim de geladeira, não é? Ora para esse irmão com cara de maracujá. Os pregadores têm que mandar. Sabe por quê? Está faltando isso em nossos cultos, que o povo diz, olha, amém, levanta suas mãos como sinal de quem se rende ao Senhor. E eles levantaram suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E diz o 7: e Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam todo o povo a lei, o povo que estava naquele lugar. Olha só, Esdras ensinou a todos, mas agora tinha um grupo que ia transmitir para os outros. E aí eu descubro que esse negócio de repetir a mensagem está na Bíblia. Esdras ensinou, e agora os levitas iam ensinar para o povo. Verso 8: e leram no livro da lei de Deus, e declarando, e o que ele fez? Explicando o sentido, fazia com que se lendo se entendesse. Esdras tinha a palavra, mas ele explicava de uma forma que todo mundo entendia. Sabe qual é o problema no nosso meio? Tem uns que acham que tem que ter uma palavra muito profunda, e ele é tão profundo, que ninguém entende nada. Ele é tão profundo, ele é tão sábio, ele é tão conhecedor, que ninguém entende nada. A diferença de Esdras é que ele fazia com que o povo entendesse a palavra. Então, a função daquele que é um ministro é fazer com que o povo entenda aquilo que eles estão ouvindo, que eles entendam a palavra. Em Atos, no capítulo 17, todos nós conhecemos essa história de Paulo. Paulo está pregando em Atenas, num lugar chamado Ágora. Era uma praça também, porque assim, no início tudo tem um começo, e o começo sempre é pequeno, né? Ninguém nasce grande. E Paulo está pregando na praça, e essa praça chama Ágora. E agora, depois que ele prega na praça, nesse lugar chamado Ágora, onde todos pregavam, os filósofos podiam expor ali as suas filosofias, ali muitos eruditos, muitas pessoas ali podiam pregar naquela praça. Mas agora, observando Paulo, que ele tinha uma palavra diferente, Atos capítulo 17 vai dizer assim, olha, algumas traduções dizem, ele tem uma palavra estranha,
Mas eu gosto da tradução que diz assim, ó, ele tem uma novidade. Você quer ver? Abra lá em Atos 17. Marca aí Neemias, vai lá para Atos 17. Atos capítulo 17. Atos 17, 17. De sorte que, conseguiram encontrar? Sim. Atos 17, 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias estava na praça com os que se apresentavam. O nome dessa praça é Ágora. Tá? Ali se apresentavam grandes filósofos. Tá? E Paulo foi e se apresentou nessa praça. Todos os dias ele estava ali. Versículo 18. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer esse tagarela? Mas outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anuncia Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram para o Areópago, dizendo: poderemos nós saber que novidade de doutrina é essa que falas? O que chamou a atenção na praça, e falou: vamos levar ele para o Areópago. Então considera que a praça é a congregação pequenininha. Amém? Agora falou assim, ó, ele tem uma novidade, ele tem uma palavra boa, ele prega Jesus e a ressurreição. Vamos levar ele para pregar na sede, porque aí ele vai crescer agora. Ele vai para um outro, vai pregar no Areópago. No Areópago, diz os historiadores, que ninguém pregava se não tivesse uma avalista. Tinha que ter alguém que chegasse lá e te apresentasse, dissesse assim, ó, esse é Paulo e eu vou ser o avalista dele. Eu sei que ele tem uma palavra boa. Coloca ele para pregar lá, confiando naquele que foi o avalista. Está conseguindo entender? Colocaram Paulo no Areópago, confiando naquele que avalizou ele, porque ele tinha uma novidade, ele tinha algo novo. Quando ele chega no Areópago, não vai dar tempo, e eu vou deixar que vocês leiam depois, ele vai usar de muita filosofia, ele vai usar palavras difíceis. Quer ver alguns versículos? Só alguns. O versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, eu não conheço, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. Versículo 27. Para que buscar ao Senhor, porventura tateando pudesse achar, ainda que não estão longe cada um de nós. 28. Porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos nossos poetas, está vendo? Disseram: pois somos todos nós sua geração, sendo nós por a geração de Deus, não havemos de cuidar da divindade que seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra de escultura, por artifício e imaginação dos homens. Ele está dizendo ali coisas difíceis de entender, e ele está citando assim: olha, é como disse os vossos poetas, os vossos filósofos. E ele vai fazer uma pregação, que olha o resultado da pregação dele. 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos em outro momento. Eles não quiseram ouvir a palavra de Paulo. Sabe por quê? Na praça ele estava com a mensagem genuína: Jesus Cristo e a ressurreição. No Areópago ele mudou a mensagem. Quando ele se colocou diante dos sábios, ele quis pregar bonito. Ele não fez como Neemias, porque diz lá, ó, Esdras pregava e fazia com que todo o povo o entendesse. E agora ele chega na praça ele tem uma mensagem boa. Ele está na congregação, ele prega que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. A mensagem dele é Jesus Cristo. Está conseguindo entender? Quando ele chegou na sede, ele quis encantar os sábios. Ele quis mostrar para todo mundo que ele tem um conhecimento vasto.
Ele quis mostrar para todo mundo que ele sabe muito. Aí o povo virou as costas para ele e disse assim: ó, nós queríamos aquela mensagem lá da praça. Essa aí, te ouviremos depois. Consegue entender? Não muda a sua mensagem. Se você estiver diante do simples ou diante do sábio, prega Jesus Cristo e a ressurreição. Glória a Deus. Não precisa, sabe, ficar falando assim, segundo Flávio José. Eu leio Flávio José, está lá em casa. Porque segundo Eusébio de Cesareia, no livro de História Eclesiástica, não tem, está lá em casa. Mas é para o meu conhecimento. No altar, eu quero dizer, Jesus Cristo pode mudar a sua vida, Jesus Cristo pode mudar a sua família, Jesus Cristo pode mudar a sua casa. Eu quero ter uma palavra que transforma. Olha o versículo 18, o capítulo 18, verso 1. O que diz? Não, aí você está no 17. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou o Ó, dele. depois disto, Paulo partiu de Atenas e foi para onde? Corinto. Você quer saber qual foi o sentimento dele lá em Corinto? Quer, Charles? Vou mostrar para Charles, então. Abre em Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Você sabe por quê? Paulo pregou em Éfeso, e tem igreja lá em Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios. Paulo pregou em Colosso, tem igreja lá em Colosso. Carta de Paulo aos Colossenses. Paulo pregou em Tessalônica, tem igreja de Paulo lá em Tessalônica. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo pregou em Gálatas, na Galácia, tem carta de Paulo para eles. Carta de Paulo à igreja que está em Gálatas, aos Gálatas. Paulo pregou essa mensagem aonde? Em Atenas. Procura cadê a igreja de Atenas? Não gostou, né? Foi o único lugar que Paulo pregou e não deu fruto. Porque ele tentou encantar todo mundo no Areópago. E o povo que estava lá queria ouvir a mensagem simples da praça. Mas Paulo chegou querendo falar bonito. E agora não tem igreja em Atenas. O segredo é não querer agradar os homens, né? O segredo é não querer agradar os homens. Não mudar a mensagem por causa do homem. Tem gente que ele está pregando. Se uma autoridade entrar e sentar no altar, ele muda a mensagem. Se o presidente do ministério entrar e sentar no altar, ele muda a mensagem para impressionar o presidente. Mas tem gente que não quer agradar o Senhor. É o que Bruno disse. Quer agradar a homens. Quer mostrar para os homens. Então Deus é quem te dá a mensagem, mas cabe a você transmitir ou não.